Segundo a teoria da aceitação-rejeição interpessoal de Ronner, todos nós experienciamos a dimensão de carinho. Como, nas minhas palavras, a temperatura. Alguns experienciam temperatura mais quentinha, porque estão em sítios diferentes do globo, e outros mais fria. Mas, de um certo ponto de vista, todos nós já experimentamos, em mais ou menor grau, os dois espectros. A dimensão da temperatura no seu lado mais quente, e do carinho também, e a dimensão da temperatura no seu lado mais frio, e no carinho também. Mas o que é isto? Bem, fica até ao final do vídeo e já vais descobrir. Vai ser útil para expandires a tua consciência sobre como experiencias o carinho e ou até padrões de comportamento nos teus relacionamentos e ver nos outros, quem sabe, detectas red flags mais fácil. E até podes usar o contacto para terapia. Se quiseres um psicólogo, basta-me enviar mensagem. Eu tenho uma lista de profissionais de saúde para diferentes tipos de questões de saúde mental que posso te reencaminhar. E eu sou licenciado em Psicologia e ainda não sou psicólogo, mas estou a caminho. Bem, a teoria da aceitação-rejeição interpessoal de Ronner, ela é baseada em mais de 60 anos de evidência. E ela é muito profunda, complexa, há múltiplas variações. Isto é apenas uma pequena introdução para te produzir insights e epifanias. Então, eu tenho aqui no meu caderno desenhado as diferentes formas que podes experienciar a dimensão de carinho. Num lado temos a aceitação, no outro lado temos a rejeição. Lembra-te, é como a temperatura ou um termómetro que tu consegues medir. Essa aceitação mais quentinho e todos os comportamentos que aí vão estar. E rejeição, o lado mais frio, mais ausente, mesmo no sentido de tato de comportamento humano. Então nós vamos aprofundar por aí. Este exemplo da temperatura foi o melhor que eu arranjei para conseguir compreender e explicar também este conceito e teoria. E para mim foi bastante útil, acredito que para ti também será. Diz-me o que tu achas. Então, a teoria, a dimensão de carinho, no seu lado da aceitação, ela encaixa-se dentro de outra caixinha que é através daquilo que a pessoa experiencia, que é carinho/afeto. Vou até mostrar-te aqui. Há várias caixinhas que a aceitação e a rejeição se encaixam. E cada uma delas vai dar, no seu resultado final, comportamentos objetivos e como o indivíduo experiencia isso. Okay? No caso, carinho é o que o indivíduo percepciona e experiencia do comportamento do outro, sendo afeto aquilo que é estabelecido e ou iniciado por parte do outro para com o primeiro indivíduo. Inicialmente isto foi aplicado às crianças, à parte parental, devido às consequências que os padrões de comunicação e de carinho ou aceitação, rejeição, percebidos pela criança, têm no impacto ao longo da vida toda. Contudo, depois, a posterior, esta teoria foi-se expandindo para as diferentes categorizações, para diferentes tipos de relações que temos. Namorados, colegas de trabalho, amigos, virtualmente, tudo e mais alguma coisa. Escola, pares, professores, pais. É virtualmente infinito, por isso é que eu também estou a apresentar assim de uma forma bem geral. Então, dentro do carinho que o indivíduo experiencia e do afeto que o outro dá, nós podemos subcategorizar em duas formas, que é experienciar a aceitação e a dimensão de carinho e afeto que o outro nos dá, físico, ou seja, aquilo que intuitivamente associas que é carinho físico. Abraço, o toque, o cuddling, o dormir em conchinha, um beijinho na bochecha, um namoriscar, tudo aquilo que é toque. É categorizado como a dimensão de carinho da aceitação e físico. Então, lembra-te, quando estiveres a abraçar alguém, a fazer algum tipo de meiguice, lembra-te que é uma demonstração de carinho física. É uma forma de compreender. Por outro lado, nós temos a demonstração de carinho verbal, através do elogio. O elogio, o Joel, ele sente-se bem. Eu reconheço o Joel socialmente. Estamos num grupo de 3 pessoas ou mais, o Joel está presente e eu
E eu reconheço o trabalho socialmente por parte do Joel, dizendo que ele é bastante competente naquilo que faz. O Joel sente-se bem. Uma das coisas importantes aqui, que vai ser crucial mais para a frente, enquanto estou a apresentar esta teoria, é que o que importa, principalmente, mais do que o ato, no caso de eu reconhecer o Joel socialmente como competente, sim, como é que o Joel percebe esse ato. Porque se o Joel sentir então esse carinho, lembra-te, estas subcaixas é aquilo que o indivíduo experiencia, então realmente eu estou a fazer o Joel experienciar a dimensão de carinho no sentido positivo e expressar no sentido verbal. Ok? Posso ser elogiar diretamente o Joel, dizendo coisas boas, em tudo aquilo que intuitivamente tu associas àquilo que é experienciar a dimensão de carinho no sentido verbal, através do verbal, que o outro comunica. E na aceitação só há duas, física e verbal. São muito simples, diretas, intuitivas de se compreender, e agora vamos às outras, que são um pouco mais sofisticadas para se compreender e igualmente úteis para entendermos até alguns padrões de relacionamento que podemos estar ou que experienciamos ou comunicamos com os outros. Na rejeição, nós temos aqui quatro, mas vai ser bastante simples de entender. Começando e dando continuidade ao mais fácil. É possível o indivíduo experienciar a dimensão de carinho no sentido frio. Frio é quando o outro indivíduo, e eu com o Joel, não experiencio qualquer tipo de afeto para com ele, nem expresso qualquer tipo de afeto para com ele. Ok? A mesma coisa verbal e fisicamente. Ou seja, eu não reconheço a competência do Joel, não digo nada, não lhe dou abraços, também não dou beijinhos, mas também não me ia dar. Eu simplesmente não faço. Ok? Então o Joel sente a dimensão de carinho nesta nossa dinâmica interpessoal como eu frio. Não há qualquer tipo de afeto positivo. É simplesmente, podemos argumentar, puramente material, talvez por maior entendimento. Argumentavelmente é aquela relação pai-filho, por exemplo, onde simplesmente não existe os elogios, o reconhecimento de um bom trabalho, nem abraço, nem toque, nem esta dimensão de carinho física. Próxima. Hostilidade. O Joel, neste exemplo, experiencia hostilidade e eu causo-lhe uma agressão. Esta da hostilidade também pode ser categorizada com a física e a verbal. No caso da física, é tudo aquilo que nós poderíamos interpretar e escolher que é, hostilidade / agressão física e verbal. Física, bater, empurrar, arranhar. É como se fosse aquelas lutas que às vezes algumas crianças fazem, que arranha-se e que vai assim às vezes para o... É preciso esperar os miúdos que aquilo vai para outro nível, que não se quer. Então aqui e entra-se facilmente naquele tipo de relação abusiva, tóxica. No físico, que é mais objetivamente observável, tanto como no verbal, que por vezes é mais astuto, passa-se mais despercebido. Com o insultar diretamente o outro, com sarcasmo para com o outro, dando continuidade ao exemplo que eu partilhei há pouco, seria, por exemplo, no grupo onde estou eu, o Joel e mais um, fazendo algum sarcasmo relativamente à competência dele. Como, por exemplo, tens de contratar aqui o Joel, é que ele é bom, é? Por acaso? Seria algo deste tipo, ok? E o Joel, claro, também tinha que experienciar isto de alguma maneira como hostilidade, ok? Ou humilhação. Poderemos associar tudo aquilo que categorizamos como comportamentos de humilhação. Em grupo, rebaixar e tudo o que está inerente à vertente social na humilhação.
Então, vamos começar a entrar aqui naqueles mais sofisticados e procurando fazer uma diferenciação ainda mais afincada para com uma das categorias que já apresentei, que até foi o frio / sem afeto. Aqui o Joel, no exemplo que eu estou a dar, ele experiencia, da minha parte para com ele, indiferença. Podemos argumentar que eu negligencio. Ou seja, eu vejo, por exemplo, oportunidades ou desejos que o Joel tem, que pode ser, por exemplo, desejo de ser reconhecido, e eu posso, através da minha teoria da mente e observação, posso detectar isso. Ok? Vejo que o Joel está entusiasmado quando alguém fala sobre a competência dele e podia dar continuidade a isso. Contudo, eu negligencio. Faço o Joel sentir que eu sou indiferente para com ele. E a grande diferença aqui, numa forma de os distinguir, entre o frio e o indiferente, é que o frio, e eu sou frio, tudo aquilo que nós associamos ao frio. Ok? E então eu posso dar alguma atenção ao Joel, por exemplo. Contudo, o Joel sente, e o foco desta teoria é naquilo que o Joel percebe, mais do que aquilo que eu faço ou digo. Como frio. Ele relata-me como frio. Ele é frio. Ok? Se calhar até tem alguns comportamentos ou falas que são coerentes com o que nós associamos a pessoas frias. Ele conta uma piada e eu respondo de uma forma fria. E então a indiferença é fazer o Joel sentir que eu sou indiferente para com ele. Eu negligencio tudo aquilo que são oportunidades que eu podia utilizar para me conectar com o Joel e fazê-lo experienciar carinho da minha parte para com ele. Ok? Ela pode ser física, pode ser psicológica também. E um exemplo concreto na física seria, por exemplo, dizendo que um casal, num casal, um indivíduo estava a pôr a mão no outro, induzindo a meiguices, de forma a receberem reciprocidade essa meiguice, e não respondendo de uma forma fria, respondendo de uma forma que é simplesmente indiferente. É subtil, contudo, faz a diferença, ok? E aqui, novamente, está mais na forma como o outro indivíduo percebe do que as ações em si quais são. Contudo, acredito que consigas perceber a diferença entre uma resposta de indiferença comparativamente a uma que é de frieza, que talvez possa ser considerado, por exemplo, para os distinguir de uma forma mais minuciosa, em vez da indiferença de o indivíduo receber assim uma meiguice na mão, induzindo também à reciprocidade de lhe dar um abraço ou retirar a meiguice, na indiferença poderia ser, por exemplo, alocar a atenção para outra coisa qualquer, como a televisão. Olha, já viste ali futebol? Olha que engraçado. Ou, no frio, seria, por exemplo, eu não gosto nada disso, ó Joel, por exemplo. Ele tinha que me perceber como frio, independentemente da forma como eu reajo. Contudo, acho que esta é suficiente para entender. Alguma dúvida, coloca nos comentários. E então a última, o indivíduo tinha que perceber-se ou é categorizado como uma rejeição indiferenciada. O que é isto? Esta aqui também é bastante interessante, porque ela também é uma forma de rejeição na dimensão de carinho. Contudo, a rejeição indiferenciada, ela é no aspecto em que eu posso estar a engajar com o Joel, ou seja, eu posso demonstrar atitudes objetivamente que outros reconhecem como de carinho para com o Joel, mas ele sentir-se na mesma rejeitado e pode sentir-se
que eu tenho indiferença para com ele. Porquê? Vamos dizer que eu ofereço uma prenda ao Joel de um carrinho todo XPTO. E as pessoas veem objetivamente e tu dizes, não, e ele está a dar prendas, de certeza que deve ser uma relação muito boa, a dimensão de carinho deve ser positiva, tudo top. Mas, na verdade, o Joel já disse ao João 1000 vezes, já disse 1000 vezes ao João que não gostava de carrinhos, ou que carrinhos não é coisa que ele mais apreciava. Mesmo assim, o João se dá-lhe o carrinho. Ou seja, o Joel sente-se de alguma forma indiferença e rejeitado por mim, porquê? Porque ele está a passar por um processo de eu estou a receber algo que eu não gosto, ou que eu não quero, ou que eu sou indiferente. E então são os comportamentos que alguém tem contigo que objetivamente e socialmente as pessoas dizem que é algo bom, que demonstra carinho, mas que tu sentes que não aprecias aquilo. Seja porque não foste ouvido, seja porque o outro não reconhece aquilo que tu gostas e queres. Por exemplo, o Joel partilhou com outro indivíduo que gosta muito de viajar e mesmo assim o outro indivíduo não lhe dá nada relacionado a viagens. Continua a fazer tarefas e a propor tarefas ao Joel que ele acha, por exemplo, que o Joel vai gostar, mas na verdade o Joel não gosta. Ele já comunicou-me de uma vez, mas o outro indivíduo, seja lá por que motivo for, está nesse loop ou comporta-se dessa maneira. Isto é categorizado como rejeição indiferenciada. Ou seja, é diferente porque o mesmo comportamento, oferecer uma prenda como um carrinho, pode fazer o indivíduo experienciar a dimensão de carinho e afeto no sentido de aceitação ou de rejeição no sentido de rejeição indiferenciada. Porquê? Porque um gosta mesmo de carrinhos e aprecia aquilo. O outro, eu já te disse 1000 vezes que não gosto de carrinhos e que nem gosto de jantar com os teus amigos e mesmo assim tu ofereces-me os carrinhos e estás-me sempre a convidar para ir jantar com os teus amigos, parece que não me ouves. Isto intuitivamente leva-me para a importância da comunicação e de procurar perceber o que é que o outro valoriza e o que é que o outro não atribui tanto valor. Se calhar a indiferença não se pronuncia muito. Afinal, normalmente quando as pessoas gostam de alguma coisa, têm maior tendência a pronunciar-se. E um exemplo que acontece em relacionamentos é o indivíduo que dá prendas, ele valoriza muito receber prendas. E como ele valoriza muito receber prendas, ele acredita e percepciona que é a melhor coisa para dar à namorada, é prendas. E o indivíduo faz isso, dá-lhe prendas, dá-lhe prendas, dá-lhe prendas e diz, eu estou farto de lhe dar tudo, ela não valoriza. E, bem, argumentavelmente ela é a mesma coisa. Ele está-me sempre a dar prendas, eu já estou farto de dizer ou demonstrar que não gosto de prendas. Isso é uma tendência do ser humano, que é de projetar no outro aquilo que ele é, ou aquilo que ele aprecia no caso. Ele, como gosta muito de prendas, ele associa que o outro também vai gostar de prendas, então vai-lhe dar prendas. Inclusive, é uma coisa que faz parte do desenvolvimento cognitivo, que é, ao longo dos anos, ela vai-se apercebendo que as outras pessoas têm uma perspectiva diferente da dela. Isso é novidade e não é inato no ser humano. É inato no seu sentido de tendência para o desenvolvimento de se aperceber isso. Contudo, nas idades precoces, a criança pensa que os outros veem aquilo que ela vê e sentem aquilo que ela sente de alguma forma. E então é essencial, na idade adulta, comunicar-se, porque algumas destas pequenas nuances estendem-se também para os relacionamentos na idade adulta, tal como o que acabei de partilhar. Inclusive, quanto mais sofisticado for o desenvolvimento pessoal da pessoa, mais ela consegue perceber e detectar e antecipar as necessidades do outro, ou seja, os seus quereres, o que é que ela valoriza, o que é que não valoriza, através da análise das pequenas nuances e através de uma teoria da mente que vai ficando cada vez mais sofisticada ao longo da vida. É aquela coisa de, por isso é que as pessoas de idade avançada dizem, eu topei logo, ou têm uma maior velocidade de compreensão de que é que se está a passar na situação ou para com o outro. Alguns, claro. A sua experiência dá-lhes uma teoria da mente mais avançada e sofisticada. Além da experiência, claro. Por isso, é essencial comunicação e um espaço seguro
na relação deve ser criado para se falar deste tipo de questões e abertamente. Não, ninguém tem que adivinhar o que é que o outro quer, nem vice-versa. Não tens que adivinhar nada necessariamente o que é que o outro quer. É necessário falar. Há um livro que eu recomendo, que vou deixar na descrição, que faz parte da minha lista de livros que eu recomendo, que também está na descrição, o Linktree para veres se quiseres, que é 101 perguntas para fazer antes de ficar comprometido. É uma abordagem que eu gosto muito. Não necessariamente ao livro, mas um complemento ao livro que é, em vez de andarmos primeiro a meter charme para conquistar o outro e perceber o centro de cada um, vamos poupar tempo e sermos mais eficientes. Vamos partilhar logo o que é que cada um quer, os seus objetivos para a relação, os pontos fortes, os traumas de infância. E se houver algum tipo de compatibilidade, vamos-nos então conquistar e ou deixar e ser conquistados pelo outro. É que até é mais fácil. Se os pontos centrais, que vão ser os principais ao longo da vida, estiverem alinhados de início, é muito mais fácil de ela e dele se deixar ser conquistado do que se houver aquele jogo de desconhecimento total e incerteza e houver aquele giga-joga de leitura de red flags, de pequenas minúcias que, bem, um dia não são dias e que não necessariamente ditam o comportamento todo do outro. Apesar de serem indicadores que, claro, deve estar sempre atento às red flags. Posto isto, ainda há mais. Por isso eu vou continuar